Amigos e amigas, desta vez, em 2 momentos, queremos estar em comunhão com a Igreja. Queremos celebrar, entender, agradecer este momento da Igreja onde um Papa, por amor a Cristo e por amor à Igreja e por amor à humanidade, renuncia. Como entendê-lo em Deus? Queremos também mergulhar um pouco na vida deste presente que Deus nos deu, o Papa Bento XVI. Apresentar um pouco de sua imagem, nos unir com a Igreja e, na véspera de sua renúncia, aceitar o convite da Igreja. Vamos rezar. Que este momento e esta mensagem nos faça ver este momento sobre o olhar de Deus, mais do que como notícia humana.
Eu nunca pensei que o meu irmão viria a ser Papa. Eu me lembrei da eleição de João 23, que era um ano mais novo que o meu irmão na ocasião da eleição, e que foi eleito Papa porque o colégio cardinalício estava muito debilitado. Os cardeais eram poucos e uma grande parte tinha uma idade avançada. Agora, a situação era totalmente diferente. O colégio cardinalício nunca foi tão forte como atualmente, e há um grande número de cardeais com a minha idade, que ainda são ativos e normalmente têm mais energia. Por isso eu pensei que ele nunca viesse a ser eleito. Naturalmente, quando isso aconteceu, fiquei um pouco chocado, porque eu, tal como muitas pessoas, não vejo o esplendor exterior. Vejo sim a missão, a reserva total para o serviço, para Deus e para ultrapassar o humano, que tem que ser ultrapassado se quisermos compreender corretamente o serviço. E houve um momento em que isto me tocou muito, e não foi fácil aceitar e dizer que sim. Eu me empenhei e acredito que, entretanto, atingi esse ponto, que é o correto, que é o necessário, que afasta o cálice, tal como Cristo rezou no Monte das Oliveiras. Cristo rezou no Monte das Oliveiras: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Não se faça a minha, mas a tua vontade. Ele também rezou para que o cálice, esta missão, se afastasse dele, porque ele gostaria de evitar isso. Foram tempos difíceis que a nossa família passou em Marktil. O desemprego era elevado, as reparações da guerra pesavam sobre a economia alemã e a luta dos partidos gerava conflito entre as pessoas. Eu, Joseph Ratzinger, nasci no Sábado Santo, a 16 de abril de 1927, o último dia da Semana Santa, a véspera da Páscoa. Eu fui batizado com água benta logo na manhã do meu dia de nascimento. Ser o primeiro a receber o batismo da água nova foi visto como uma providência divina significativa, um sinal especial do destino. O fato de a minha vida ser assim, mergulhada no mistério da Páscoa logo no início, sempre me encheu de gratidão. Nós crescemos numa casa católica, na qual o espírito da fé católica estava vivo. Ele nos marcou desde pequenos. Marcou o nosso dia a dia, de manhã até à noite, durante todo o ano, ao longo do ano litúrgico. A fé em Deus, a fé em Cristo, que nos é próxima na igreja, que marcou claramente as nossas filosofias de vida, a nossa relação com o mundo e o nosso estilo de vida. O exemplo dos nossos pais teve uma importância decisiva. Os nossos pais eram católicos, que viveram plenamente o espírito da fé, que nos transmitiram a fé desde o início, que a aprofundaram e, especialmente, que eram um exemplo vivo no nosso dia a dia. A nossa vida familiar sempre foi muito constante. Existem os cruzamentos no decurso do ano litúrgico, que são as celebrações dos dias santos. O Natal teve um papel muito especial, com a preparação, a construção do presépio, mas também a preparação espiritual, com a ida à missa votiva da Virgem Maria durante a semana. A celebração da Páscoa com os festejos litúrgicos na igreja, que eram marcados especialmente pela cor da penitência. Os nossos pais nos transmitiram o modo de vida na prática, e a vida cristã lhe deu um sentido. Para nós, o fato do rio Salzach, em cuja margem nós morávamos, ser a fronteira, era algo especial. Era um sentimento único,
dar apenas alguns passos, atravessar a ponte e estar em outro país, mas onde se fala a mesma língua e o mesmo dialeto, com diferenças muito reduzidas. O que nós mais gostávamos era a bela igreja conventual barroca. Ela pertenceu primeiro à Ordem de Santo Agostinho. Nos velhos claustros foi instalada a escola para as meninas e o jardim de infância. A minha memória ficou marcada especialmente pela procissão do enterro, com muitas flores e luzinhas coloridas, que foi instituída aqui entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Titimoning, uma pequena cidade na margem de Salzach, situada diretamente na fronteira com a Áustria. Esta cidade, muito marcada por Salzburg, a nível arquitetônico, permaneceu como a terra de sonho da minha infância. A majestosa praça da cidade, com as suas nobres fontes, delimitada pelos portões Laufener e Burgenhauser, rodeada por suntuosas casas burguesas, de fato, uma praça que honraria as grandes cidades. As minhas primeiras recordações estão ligadas estreitamente à missa. Na igreja conventual de Titimoning, nos dias de festa, as missas eram celebradas com maravilhosas músicas sacras e com todo o esplendor desenvolvido pelo barroco da Baviera, que ainda se mantém até hoje e cuja sublimidade impressiona ao máximo. Ao subir a colina, que se eleva no vale de Salzach, chega-se à Capela Poulnack, um santuário de devoção mariana encantador no estilo barroco de Salzburg, que é rodeado por floresta. Nós, os 3 irmãos, viemos aqui muitas vezes com a nossa querida mãe em peregrinação para nos enchermos da paz deste local. Olá! Olá! Finalmente nos vemos outra vez. Finalmente vieste aqui. Sim, passava por aqui e resolvi dar um saltinho para te visitar. Vem pra cá. Eu vou aí, mas não tenho muito tempo. Agora temos um novo Papa. Em setembro ele vem à Alemanha visitar a Baviera. Ah, sério? Tu o conheces bem. Ele andou contigo na escola. Quando era pequeno, ele vinha aqui muitas vezes. Sim, quando ele era pequeno, vinha aqui muitas vezes. Ele vinha quando a mãe dele precisava de alguma coisa. Eu ficava muitas vezes admirada por ele vir tantas vezes buscar natas. Porque ele tinha de caminhar bastante. Quando a mãe dele cozinhava, ele vinha buscar natas com uma nota de 5 marcos. Ele trazia uma taça, ia até a cozinha e dava os 5 marcos à minha mãe pelas natas. E quando os meus irmãos estavam aqui, lhe perguntavam muitas vezes: Joseph, o que queres ser quando fores grande? Ele respondia sempre com o seu sotaque acentuado: eu vou ser cardeal. E agora é Papa. Sim, e agora é Papa. Mas os membros da família Ratzinger eram pessoas simples, de fato. Sim, pessoas muito corajosas. Eu conheci a mãe uma vez que ela veio aqui. Já não me lembro o que é que ela veio buscar. As crianças não reparam nessas coisas. Sim, isto é interessante. Quando pensamos que, quando era pequeno, vinha aqui muitas vezes e agora é Papa. Seria muito bom se agora ainda o encontrássemos de vez em quando e pudéssemos falar com ele.
Uma vez o encontramos quando ele esteve aqui. E ele sempre demonstrou vontade em falar conosco. Sim, eram os dois muito simpáticos. O Georg também. Eu lhe perguntei se ele ainda se lembrava que o meu pai era presidente da Câmara quando eles vieram para cá. Ele disse sim, ele era, mas já deixou de ser. Em 1933, teve de renunciar ao cargo. Ele sabia com exatidão. E ele me disse, e tu tens uma irmã? Eu disse sim, ainda tenho duas. E também lhe contei que os meus irmãos morreram em combate, não voltaram da guerra. Esta é a nossa casa. Aqueles são os meus irmãos, 4 dos meus irmãos, com o carrinho e com a professora. Este também é o Ratzinger. E esta sou eu. Os Ratzinger estiveram aqui em Aschau desde 1932 a 1937. Em 1933, ocorreu a tomada do poder pelo nazismo e, lentamente, também se começou a sentir que aqui havia uma conspiração. O pai Ratzinger era um policial. Ele não queria ter nenhum relacionamento com os nazistas. Ele não queria servir um Estado que fazia o que os nazistas tinham planejado. Ele teve um bom poder de antivisão e aposentou-se em 1937. Depois se mudou para Traunstein e em 1939 começou a Guerra Mundial. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda a Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Amigos, estamos em comunhão com a Igreja. Queremos, em primeiro lugar, dizer a Deus obrigado pelo presente que Ele nos deu, deste grande homem de Deus. Apresentamos a vocês um pouco da sua infância, da realidade de sua família pobre, mas marcada pela fé, com pais que traçaram no coração do seu filhinho amado, José, o nosso Bento XVI, o gosto por Deus, a paixão por Deus, o amor por Deus. E neste alicerce da infância, Bento XVI, desde criança, sentiu o amargor das feridas de uma guerra, que entrando dentro do seminário, se apaixonou por Jesus, descobriu que as obras dos homens deixam sangue,
deixam a dor, deixam a tragédia. Deus o preparava pelo martírio do sofrimento para ser este homem grande de Deus, que aos 24 anos se tornou padre. Teve uma carreira riquíssima, se tornando uma grande bênção de Deus. Apresentamos isso num gesto de comunhão com a igreja, num gesto de reverência e de ação de graças. Este homem, como último ensinamento, nos ensina que só existe uma razão na vida: servir a Deus. E é por isso que ele renunciou. Ele nos ensina que somos pobres serviços de Deus, de que Deus é a essência e de que a igreja deve ser amada. Este é o gesto dele. Mas também quero convidar vocês, este Papa que se tornou, durante toda a vida de cardeal e de bispo, amigo da IS Brasil. Este Papa que se tornou benfeitor da IS Brasil. Este Papa que ligou a IS Brasil, fazendo parte direta como um órgão Vaticano II, do Vaticano. Este Papa precisa nosso amor. Por isso, eu quero também convidar você, meu amigo, minha amiga, para no final de setembro, primeira semana de outubro, vir conosco a Roma, beber da riqueza da sede de Pedro, conhecer a cidade de Assis e deste homem que renovou a igreja, Santa Rita, esta apóstola da família e da vida. Venha conosco, não deixe de nos ligar. A IS oferece essa oportunidade e eu serei orientador espiritual. Ligue-nos nesse momento para 0800 77 099 27. Se inscreva. Vamos junto de Pedro. Vamos renovar a fé nesse ano da fé. A meu amigo, minha amiga, Bento XVI foi uma bênção de Deus. Um dos maiores teólogos do mundo, que acompanha do Vaticano II até hoje, sendo uma luz da igreja, nos ensina que amar a Deus é estarmos disponíveis, é termos a grandeza de poder dizer: eu entrego o meu cargo para que a igreja seja amada e abençoada. Te peço neste momento, amigo e amiga, numa ação de graças, vamos rezar a pedido do Papa, como ação, como agradecimento, mas pedindo também as luzes que Deus nos indica, o pastor que a humanidade precisa. Que o Pai eterno que nos acompanha e que ilumina a igreja pelo Espírito Santo nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a presença de um Papa, entender a beleza do seu gesto, pôr-se a serviço da igreja, rezar. Este é o grande ensinamento que o nosso querido Bento XVI nos quer ensinar.